dia, minha querida Marisa, a todos que nos escutam do KSSF, aos amigos internautas que se juntam nesta sala virtual, na tentativa de dividirmos com vocês algumas reflexões que nos tocam profundamente a alma. Estes são tempos desafiadores, sem a menor sombra de dúvida. Cada um de nós encontra-se numa situação de aparente vulnerabilidade. Falo aparente, pois, relacionando-se às questões materiais, sem dúvida, nos sentimos como pequenas balsas jogadas no meio de um oceano de incertezas, de dúvidas, de situações desafiadoras. Mas há alguém que controla, que dirige, que nos observa profundamente, desde as mais pequeninas manifestações da nossa psicologia profunda até as situações que regem toda a dinâmica do nosso planeta. Este homem se chama Jesus. Quem seria este homem? Que é amor na sua mais pura essência, que nos tem enviado há mais de 2000 anos, quando estivemos aqui na Terra, a mensagem imortal do seu evangelho de luz, de justiça, de amor e de caridade. Aí nós nos pegamos nesta situação. Me faz lembrar, talvez, o sermão profético que ali está em Marcos, nos trazendo as questões dos tempos, estes tempos que estariam por chegar. No capítulo 18 do livro A Gênese, Kardec nos traz um título, Sinais dos Tempos, os tempos são chegados, algumas considerações que parecem refletir a atual situação que nós nos encontramos. E aí, este pequeno animalzinho, que não é bem um animal, este ser, este vírus, uma cápsula de proteína com um ácido ribonucleico dentro, nosso querido RNA, que todos nós possuímos DNA também, buscando algum tipo de hospedeiro para inserir o seu material genético, utilizando-se dos componentes metabólicos que são deflagrados dentro das nossas células, replicar-se e fazer o estrago do ponto de vista material que todos nós estamos experimentando, de uma forma ou de outra. Será que não haveria talvez aí um convite que a divindade, mesmo se utilizando de situações pandêmicas e complexas, nos estaria enviando mensagem? Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Flagelos Destruidores, nós vamos perguntar, Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais algo mais ou menos nesse sentido. Com que objetivo a providência divina, a divindade, o mundo espiritual, os flagelos destruidores acontecem? E a resposta é que, caso contrário, talvez todos nós, ainda recrudescentes nas nossas questões ligadas ao orgulho, ao egoísmo, tomaríamos talvez séculos para darmos estes passos de progresso. E aí na 738, logo em seguida, na sequência, Kardec pergunta, mas não haveria uma outra maneira? Lógico que ele pergunta de uma forma muito mais erudita e muito mais bonita do que esta que nós estamos passando. E aí a resposta dos benfeitores: sim, sempre houve esta possibilidade. Nos deu o conhecimento, ou seja, a providência divina nos dá a capacidade de sabermos diferenciar o bem e o mal. E o Evangelho de Nosso Senhor tem, sem dúvida, uma grande significação para estas questões. E aí eu volto para algumas questões que também estão muito bem relacionadas a estes tempos que estamos vivendo. Na lei de sociedade, também na mesma obra, na obra magistral do Livro dos Espíritos,
na pergunta 775, nós vamos perceber ali que existe uma pergunta que ela é complexa, indagadora, nesses tempos onde a sociedade se divide nas questões múltiplas, políticas, sociais, científicas, mas há uma pergunta que nos faz refletir sobre a base de tudo que se passa no relacionamento humano. Porque, afinal de contas, a maior problemática da criatura humana é a questão relacional. Por isso que Kardec nos traz, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os benfeitores nos falam que uma recrudescência do egoísmo. Por que nós trazemos esta pergunta e esta resposta, fazendo um breve panorama do momento em que nos encontramos? Será que nestes momentos de confinamento, nesses momentos de reclusão, que todos nós somos convidados, independente das fases de abertura da economia, que alguns países, alguns condados, algumas cidades já estejam iniciando, mas esses dias que passamos confinados, restritos na nossa movimentação física, chamados mais uma vez a visitarmos as questões relacionais, nas questões da família, seja esta família complexa ou seja ela leve, suave. Não seria talvez um convite para que a gente exercitasse talvez um pouco mais de paciência, termos um pouco mais de indulgência, sermos mais benevolentes para com estes entes que fazem parte da primeira célula, da primeira escola que o nosso Pai Celestial nos ha ofertado? Fica aí o questionamento. Porque vemos muitas famílias dando-se muito bem neste momento de reclusão, apesar das grandes dificuldades financeiras, porque são muito grandes. Mas há famílias, há núcleos relacionais que nesta situação pandêmica estão se degladiando, talvez não percebendo a mensagem, o recado que ali está por trás desta situação aparente de pandemia. Por isso, a revisitação da pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Por que nosso Senhor, por que a providência envia estes flagelos destruidores para que a gente possa analisar e as nossas bases chacoalhadas percebermos que há trabalho a ser feito. E o trabalho está diretamente relacionado ao amor, à convivência. Caso contrário, como dizem os benfeitores, uma recrudescência do egoísmo. Há uma poesia belíssima do espírito Maria Dolores, ditada por Chico Xavier. O nome da poesia se chama Transição. E Maria Dolores acaba que por trazer uma síntese, talvez, do momento atual em que nós todos estamos vivendo. Ela nos fala que o mundo, em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade sobre vasta escuridão. A bordo somente a fé, não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes, todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida, é a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz.
sofre as farpas da sombra, em tua própria vivência, usa a luz da paciência, com esta luz vencerás. Maria Dolores traz numa síntese belíssima, através da pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, as questões relacionadas aos momentos talvez que estejamos vivendo. E utilizando-nos da paciência, essa ciência da paz, a paz-ciência, para que a gente possa perceber que há uma proposta por detrás de tudo isso. Nós, espíritas, temos um tesouro nas mãos. Um tesouro que talvez não consigamos ainda mensurar o valor, porque mesmo com as nossas flutuações psicológicas, emocionais, de toda a ordem, de toda a natureza, se conseguirmos nos centrar na prece, na fé, na confiança de que tudo faz parte de um plano maior, apesar do grande caos aparente que estamos vivendo. É uma grande casa que está tendo todas as suas paredes, a sua base, toda a mobília, a cumieira, tudo está sendo revirado para que as fórmulas mais bem pensadas, mais bem vividas e mais bem adaptadas às questões do relacionamento, do amar uns aos outros, deste amor que continua sendo a solução, passe a nos visitar o Espírito imortal. Lembro-me da passagem do livro Boa Nova, quando Jesus, no início das suas pregações, diante do Templo de Jerusalém, aquele sacerdote que seria mais tarde o algoz da sua causa, Haná, aproxima-se e pergunta-lhe de uma forma veemente: Galileu, o que fazes nessa cidade? E Jesus traz a pergunta que muitos de nós, a resposta que muitos de nós já sabemos de cor. Busca o reino de Deus, o reino divino. E Haná questiona: o que tu entendes por ser este reino de Deus, este reino divino? E ele fala: o reino divino é esta obra que está sendo construída no coração dos homens. Ele não captou o alcance da mensagem, da resposta que nosso Senhor havia nos ofertado naquele momento. E passamos mais de 2000 anos tentando entender que o amor é a alma da vida. O amor é a nossa própria essência, é o nosso componente genético espiritual, porque do amor viemos, para o amor voltaremos. Há na poesia de Castro Alves, falando das múltiplas vidas que iremos perpassar nas diversas vilegiaturas carnais, neste processo de múltiplas vidas, para que um dia volvemos para esta luz que nos criou, não se juntando ao todo, porque a proposta não é panteísta, conservamos a nossa individualidade, vamos estar em contato com o Criador, porque o Criador quer a sua família unida, feliz, com suas questões relacionais muito bem resolvidas, para que possamos instaurar estas bases belíssimas de uma nova era na sociedade. Mas por que ainda nos degladiamos tanto? Por que ainda essas oscilações tão grandes? Por que ainda a humanidade precisa levar esses chacoalhões? Eu recentemente estava olhando alguns dados da Organização Mundial de Saúde a respeito das questões de depressão. E já falamos isso em outras vezes, já escutamos outros oradores, outros palestrantes, estudiosos da questão, trazerem muito bem essas questões relacionadas à depressão. Existem dados da Organização Mundial de Saúde que nos trazem que aproximadamente 290 milhões de pessoas, isso são os números atuais, sofrem de depressões profundas, e que mais de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. Isso são dados
atuais. Lógico que talvez isso escape a uma precisão, assim, fantástica, porque muita coisa foge desta estatística. Os números são absolutamente impressionantes. Por que que o ser humano sofre? Por que estes motivos de dor? Se todos fomos criados pelo amor, por que este processo ainda nos faz parte da existência? E aí nós vamos percebendo que há todo um processo, desde a germinação até o ápice, o cume, que na verdade não tem fim, porque o processo é infinito na direção do mais belo, do mais lúcido, do mais sublime. Há um processo de germinação deste amor, deste software que foi inserido dentro da criatura, construindo-se, assumindo que não há outro caminho a não ser a libertação das questões relacionadas à materialidade. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Que seria esta pureza de coração? Será aquela pureza que Jesus nos anunciou, despojados completamente de toda a materialidade, para que este relacionamento com Deus, este ver a Deus, que não será um ver fisicamente falando, este ver a Deus significaria dizer: eu participo com o Criador em plano maior. Porque agora já estou puro. Lógico, bilhões de anos pela frente, mas essa é a nossa destinação. Pois vamos varar a eternidade com a nossa própria imortalidade. Leon Denis nos traz no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26, perdão, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tudo aqui embaixo, aqui na Terra, sofre de alguma forma. Ele coloca aqui a natureza, os animais, os homens, tudo sofre. No entanto, ele nos traz que o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus nos criou. João 16, evangelista João, no capítulo 16, no versículo 33, ele fala que no mundo tereis aflições. Jesus falava isso. No mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo seria este que nosso Senhor venceu ao longo dos milênios incontáveis, alcançando a estatura de um espírito puro que recebeu das mãos do Criador as rédeas diretoras desta nossa pequena balsa que se chama planeta Terra. Venceu todas as questões que nos causam aflição, que nos causam angústia, que nos causam temor de algo do desconhecido. E nós nos esquecemos de que tudo está sobre uma lei que rege todas as situações. Então, Leon Denis nos fala que nestes primeiros passos, nesses primeiros momentos, ele coloca que é preciso sofrer. Lógico que ele não está fazendo uma apologia ao sofrimento, não é uma proposta masoquista, como já temos falado aqui, porque a doutrina espírita é alegria, é felicidade, é plenitude no espírito. Mas ele fala que nestes primeiros estágios da criatura, quando este software que está inserido dentro de cada um de nós ainda se ajusta e percebe as questões mais pequenas, vai sofrer nestas leis de ação e reação, na tentativa e erro, aprendendo com as suas próprias situações, exercitando a inteligência, como está ali talvez na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual acompanha o moral? Não, o progresso intelectual ele engendra um substrato necessário para que o moral possa se fazer um dia florescente, belo, vívido, pleno. Então, Leon Denis nos traz que é preciso sofrer para adquirir e conquistar. Ele nos fala ainda que os atos de sacrifício desenvolvem radiações psíquicas, que há uma espécie de rastro luminoso deixado no espaço pelos espíritos dos heróis, dos mártires. São palavras dele, textuais. E ele diz que aqueles que não sofreram
mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser acaba sendo trabalhada, acaba sendo valorizada, acaba sendo sentida. Ele diz que os sentimentos daqueles que não sofreram, sofrer com obediência e resignação, como está ali muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência, o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Aí a gente vai perceber que estes que não sentiram, que não sofreram, estes sentimentos pouca amplitude possuem. Seu coração não tem a efusão necessária. O seu pensamento só vai atingir a acanhar dos horizontes. Por isso que Leon Denis nos traz que são necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade, a sua beleza moral, para despertar seus sentidos, os sentidos que estão mais adormecidos. Ele coloca que as vidas, quando dolorosas, muitas vezes se transformam como uma espécie de um alambique em que vão se destilando aqueles elementos e transformando os seres em seres melhores, para que possam um dia viver em mundos melhores. Ele coloca que tanto a forma quanto o coração, tudo vai se embelezando por ter sofrido. Mesmo nesta vida, nós vamos encontrar algo de grave e de terno nos rostos, muitas vezes banhados pelas lágrimas do sofrimento. Acabam ganhando uma beleza, uma majestade, uma luminosidade que nos impressiona a todos. A todos. Há no capítulo, creio que 17 ou 12, Sede perfeitos. Capítulo 17, Sede perfeitos, no item 7. A mensagem do Espírito Lázaro, que foi recebida em Paris em 1863, que nos fala as questões relacionadas ao dever, este aguilhão da consciência que nos coloca numa posição de fragilidade perante as nossas questões ególatras e nos convida a reiniciarmos um movimento na direção deste grande rio, que é o rio do amor. O dever nos convida a irmos contra, às vezes, nós mesmos e pensar no próximo. E quando muitas vezes nos desviamos destas questões, as dores ocorrem de uma forma ou de outra. Talvez não necessariamente nesta vida, talvez numa outra vida, nos processos expiatórios. Mas há uma característica que o Espírito Lázaro nos traz, particularmente falando das questões dolorosas, porque estamos vivendo em momentos dolorosos nesta questão da pandemia. Ele coloca que Deus criou todos os homens, iguais para a dor. Ele coloca que pequenos, grandes, ignorantes, instruídos, ricos, pobres, não importa a situação, todos nós acabamos por sofrer pelas mesmas causas. E ele coloca que a igualdade em face desta dor que aflige a toda a humanidade, sem distinção, acaba sendo uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Vejam a beleza, e podemos relacionar as questões da pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que está muito bem ali colocada. Às vezes, esses empurrões, estas chacoalhadas importantíssimas para que nas situações de dor nós nos nivelemos em fragilidade momentânea, materialmente falando, e aí a gente se dá as mãos. A gente se une. Mesmo que talvez, nestes momentos, algumas situações de profundo egoísmo, de profunda orgulho ainda se manifestem,
chegará o tempo que estas sementes que estão ali inseridas na criatura, desde o princípio dos tempos, estará florescendo e um dia frutificando. E aí a gente passa a perceber que não há outro caminho a não ser o amor. Nesta mesma obra magistral, Leon Denis nos traz uma referência de Michelangelo, falando que Michelangelo havia adotado como uma espécie de regra de conduta os seguintes preceitos. Ele dizia, abre aspas, né? Entra em ti mesmo e faze o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela, suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar a tua própria estátua, essa estátua que somos nós mesmos, este bloco de mármore ainda bruto, necessitando do cinzel, da boa vontade, da força, da fé, que a gente possa esculpir a nossa própria destinação. Revisitamos o dever e percebemos que este dever, que é a lei da vida, muitas vezes nas situações que nos convidam a tomar uma atitude egoísta, nós percebemos com este conhecimento que a doutrina espírita nos traz a reiniciarmos um caminho contra as nossas vontades momentâneas, porque sabemos que uma vez que nos desviamos do caminho, lá na frente, a vida vai nos colocar numa situação mais dolorosa ou menos dolorosa, para que voltemos para o grande fluxo de amor, este grande rio da vida, que todos nós nunca deveríamos ter saído. E aí vamos percebendo nas questões relacionadas ao conhecimento de nós mesmos, na parte da perfeição moral, que está ali muito bem posta do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, conhecimento de si mesmo, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí os benfeitores da humanidade nos falam, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, porque nós não nos conhecemos nas múltiplas situações que são apresentadas e principalmente nestes momentos de aferição de valores. Nós nos deparamos com um grande inimigo, que somos nós mesmos. Não um inimigo que deve ser combatido desta forma, como sempre combatemos, de forma beligerante. O bom combate, que analisa, que percebe, que chora junto, mas que sempre almeja um patamar mais alto para alcançar posição de maior conforto, de menos dor. E aí sim, como disse Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Nestas movimentações diárias, Santo Agostinho nos traz uma espécie de receita para o bem viver. Cada um de nós está, sem dúvida, num patamar evolutivo e iremos experimentar todas essas situações de forma distinta. Mas o importante é começar. Este processo de começar deflagrará a conexão desta ponte que não pode nunca deixar de existir entre criatura e o Criador, porque o Criador é amor. Que amor é este? Amor, tal como se entende comumente na Terra, eu sei que parece ainda um sentimento, um impulso que a gente dirige para os outros, o desejo de possuir, o desejo carnal, mas este amor ainda, no estágio em que nos encontramos, ele vai se revestindo de formas infinitas, um degradê imenso.
E aí a gente vai percebendo, desde as questões mais vulgares relacionadas ao amor, vamos encontrar os atos mais sublimes. Este amor que é um princípio da vida universal, que fornece à alma em suas manifestações mais elevadas e mais puras, uma intensidade que acaba por se irradiar a todos que ali nos circundam. E aí vivifica tudo à sua volta. E através deste amor, a alma se sente ligada a esta força divina, a este foco ardente, que é, na verdade, a origem de toda a criação, de toda a vida, porque este é o amor mais puro. Este é Deus. Este Deus onipresente, onisciente, onipotente, infinitamente justo e bom, que tudo que faz tem um propósito e aguarda de forma diligente e amorosa, colocando as ferramentas necessárias para que a criatura encontre-se aos poucos, ciente do trabalho que deve fazer em si mesmo, transformando-se numa criatura mais feliz. Esse amor que é uma força inesgotável, que renova-se de uma forma incessante e constante, que gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. Este amor que é o sol das nossas almas, que age de uma forma eficaz neste mundo de tanto desespero, de tanta dor. E é este amor que vai nos resgatar das profundezas das nossas paixões e nos retirar deste cativeiro momentâneo que nos encontramos, que é esse cativeiro da materialidade. É verdade, temos aí as questões variadas, os amores conjugais, são todas expressões de amor, né? Vocês sabem, nós sabemos disso. Vamos enfrentar, vamos experimentar o amor conjugal, o amor maternal, o amor filial, o amor fraterno, o amor pelo país, até o amor por uma raça, como se a raça não fosse a raça humana, a nossa raça. São, sem dúvida, as refrações, são como se fossem raios repartidos deste amor divino que nos envolve, que nos penetra, nestas múltiplas variações, nas mil florações do amor, nós vamos encontrar um dia o amor por toda a humanidade, sem cobrança, sem nenhum tipo de desejo de receber algo em troca. No livro, na obra magistral Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, e eu trouxe o livro aqui para que a gente possa ler. Ele traz a questão da evolução do amor. Vejam o que ele nos traz. Evolução do amor. Entretanto, importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, ou seja, que se verticalizaram na virtude, cujos sentimentos se alteiam para esferas superiores. Este amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, imanizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. E ele coloca, nos segundos que se horizontalizaram na inteligência, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. E aí a gente vai perceber que os primeiros aprendem a amar com Deus, os segundos aspiram ser amados a qualquer preço. Então, entre este ponto sublime e alto até o ponto que talvez nos encontremos, há as múltiplas gradações desta expressão chamada amor. Aí, nestas múltiplas etapas,
nós vamos lentamente percebendo que há uma longa jornada pela frente. No livro O Consolador, na pergunta 322, Emmanuel nos traz a seguinte indagação: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E a resposta é, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Ele coloca que o amor é a lei própria da vida e sobre o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da universidade, da unidade universal. A resposta é mais longa e nos vai trazer determinadas situações belas, explicando este gradiente que vai do menor até os pontos mais elevados. Por isto que este amor, meus queridos, nesses tempos de tantas polaridades políticas, ideológicas, guerras entre países, talvez não sejam as guerras que os mísseis e os canhões tomem partido, mas são as guerras mentais que deflagramos intimamente e para com os outros. E tudo origina-se na família, porque uma família bem fundamentada, onde o amor vige, sem dúvida, esta será o reflexo da sociedade que estamos inseridos. Por isso o foco nas relações e termos a certeza de que o amor é muito mais forte do que o ódio. Ele vence a morte, porque a morte não existe. Se o Cristo foi o maior dos missionários, o maior dos profetas, e nos trouxe estas questões, por que fugir destas questões relacionadas ao amor? Vemos na pergunta 886 qual é o verdadeiro sentido desta palavra caridade, como era entendida por Jesus. Kardec faz essa pergunta. E os benfeitores nos falam que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós conseguíssemos neste tripé, neste campo de força de 3 vetores apontando para o ponto de convergência que é a caridade, teremos a benevolência, esse benevolere, a bondade que é uma volência, que vai na direção do próximo para com todos. Esta indulgência, trazendo o prefixo in, de interno, dulgência, de dulcere, a doçura que já faz parte da criatura, mesmo que ainda em estágios pequenos, mas para com as imperfeições alheias, porque sabemos também, detentores de imperfeições alheias, e aí o perdão das ofensas, porque da mesma forma necessitamos ser perdoados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Qual é o tamanho da nossa misericórdia para com o próximo? Será talvez um copinho, uma xicrazinha de café, ou um grande reservatório de amor que a gente oferta sem esperar retorno? E um dia, como este amor que um dia deflagramos e que devemos sempre continuar deflagrando, como sendo a solução de todos os problemas, tornando-se este amor o advogado das nossas causas, porque temos um passado a expiar. E neste amor que vai nos convidar, que vai nos minimizar, que vai nos acolher, percebendo a cada um de nós, convidando a cada um de nós a experimentarmos essas experiências que só o coração do justo, do bom e do nobre conseguem sentir, porque o bruto ainda transita nas questões da materialidade. Logo no começo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo está ali na introdução, o objetivo da obra, e é uma das partes que eu mais gosto, porque ela é convidativa. Ele coloca aqui como é que poderiam se dividir as matérias contidas nos evangelhos.
E Kardec coloca ali que elas podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas, e a questão moral, ou o ensino moral. E ele fala que as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, que é a parte moral, essa continua estando inatacável. É a lei de ouro, a lei áurea, a lei que rege todas as questões relacionais e que deve ser a base do comportamento humano para que ele não sofra mais no futuro. Por isso, fora da caridade não há salvação. Este lema, esta bandeira da nossa doutrina, porque toda a moral de Jesus se resume nesta caridade, se resume na humildade, nas virtudes que são totalmente contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta estas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse o nosso Senhor, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um puro coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai ao próximo como a si mesmo. Fazei o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as vossas ofensas, as nossas ofensas. Praticai o bem sem ostentação. Humildade e caridade. Eis o que nosso Senhor não cessa de recomendar e de que ele próprio dá o exemplo da forma mais bela, mais lúcida, mais sublime. E aí eu me lembro da carta aos Coríntios, ali no capítulo 13, quando Paulo envia, versículo 1 a 13, 1 a 7, não me lembro exatamente, mas ele fala que a questão de que, ainda que eu falasse, veja o que Paulo fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, caridade como é entendida por Jesus na pergunta 886, ele seria como o bronze que soa e um símbolo que retine, ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada seria. Ele vai e segue, mesmo que ele distribuísse todos os bens da terra, mesmo que ele queimasse o seu corpo, é mais ou menos assim que ele fala, se ele não tivesse caridade, nada ele seria. E ele nos traz a fórmula para que quando entrarmos nesta célula chamada família e aprendamos com as questões relacionadas ao amor, saibamos dar o primeiro passo de coragem, porque requer coragem da criatura de domar as suas mais paixões e não reacionar da forma como sistematicamente temos reacionado e reagido ao longo das múltiplas vidas. A caridade é paciente, como diz Paulo. A caridade é benfazeja. A caridade não é invejosa. Ela não é temerária. Ela não é precipitada. Ela não se enche de orgulho. Ela não é desdenhosa. Ela não cuida dos seus interesses. Ela não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Vejam que Paulo fala, ela não suspeita o mal, nós suspeitamos tanto o mal. Eu sei que ainda somos muito complexos. Ela não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo ama. Esta é a caridade como era entendida por Paulo, que estava já planificado das questões relacionadas a ser este homem de bem. Este homem de bem que está muito bem posto nas perguntas 918 do Livro dos Espíritos,
nas características do homem de bem, nas questões morais, e ele coloca na pergunta 918 por quais sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito nesta hierarquia espiritual. E a resposta é bela, e eu me faço todas as vezes e vejo quão distante ainda estou. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, esta vida espiritual. No capítulo 17 do Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, ali temos o homem de bem, numa definição belíssima que nos trazem os Espíritos, que nos fala que este homem de bem que queremos ser um dia, nesses processos de construção do amor, como única solução, como sem dúvida a solução mais fácil, mais bela, mais sublime, porque o nosso DNA é divino e que tudo que o Criador do universo faz é destinado a ser perfeito, a ser equilibrado, a ser lúcido. Este verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, a sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e constantemente se pergunta se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar, vejam, voluntariamente, uma ocasião de ser útil. Quantas vezes eu deixo escapar ocasiões de ser útil, e às vezes nas nossas movimentações ainda preguiçosas, não nos colocamos em posição de serviço. E ele fala, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Mas esse homem de bem, ele tem mais atrativos, ele tem mais atributos, ele tem fé em Deus, ele tem fé na sua bondade, ele tem fé na justiça divina e na sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Nesses momentos de pandemia, nós confiemos no Criador. Isto não é uma proposta de passividade. Sejamos ativos, tomemos as precauções, vamos trabalhar com as autoridades, com as entidades regulamentadas relacionadas à saúde, aos governos, mas caso a situação aparentemente esteja sem solução momentânea, há um grande coordenador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, este preposto de nosso Pai, que tudo observa, que tudo olha e que coordena cada detalhe da nossa casa terrestre. Nós, uma vez possuídos deste sentimento de caridade, de certeza, de amor ao próximo, nós vamos, sem dúvida, nos comportar de uma forma muito mais bela, muito mais lúcida, muito mais tranquila, muito mais benevolente, indulgente e com os movimentos de perdão muito mais amplos. Esta é a nossa fala. E nestes momentos finais, pedindo que possam nos unir nesta prece, recordando o poverello de Assis, que nos traz algumas reflexões tão importantes, nos convidando a sermos instrumentos de paz, pedindo ao Pai Criador, faz-nos instrumento de vossa paz, Senhor. Onde houver ódio, ajuda-nos a levar o amor. Onde houver ofensa, ajuda-nos a levar o perdão. Onde houver discórdia, ajuda-nos a sermos aqueles que levam à união. Onde houver dúvidas, ajuda-nos a levar a fé. Onde houver erro,
que saibamos levar a verdade. Onde houver desespero, que saibamos levar a esperança. Onde houver tristeza, ajuda-nos, Mestre, a levarmos a alegria. Onde houver trevas, que saibamos levar a luz. Mestre, ó Mestre, fazei-nos que saibamos procurar mais, consolar muito mais do que sermos consolados, compreender muito mais do que sermos compreendidos, amar muito mais do que desejamos ser amados, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para estas vidas ligadas às questões da materialidade e entendendo que o amor é a mais bela das soluções, porque o amor continua sendo a solução quando terminarmos todos os ciclos das nossas múltiplas encarnações. E aí sim, nos encontrando nesta vida eterna, na destinação que todos nós estamos fadados a este amor com Jesus e com nosso Pai querido. Que Deus abençoe a todos que aqui estamos, nesta sala virtual, nesta proposta de dividir algumas reflexões singelas a respeito deste amor que tão pouco sabemos, mas que nos encanta, que nos convida de uma forma tão arrebatadora e que estejamos sempre ungidos por esta vontade e força de sermos melhores hoje do que fomos ontem e projetando o futuro amanhã com mais amor, com mais paz, com mais harmonia. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.